O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo o vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneça em pé ainda, que vamos acender a segunda vela da coroa do Advento. Ao Rei que está chegando, Vinde adoremos. ao Rei que está chegando, Vinde adoremos. ao Rei que está chegando. Vinde adoremos. Pode se sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, pelo batismo, a nossa caminhada em direção ao Natal já está na metade, né? Já estamos no segundo domingo do Advento. E o nosso coração se prepara com muito entusiasmo, e deve existir entusiasmo, né? Veja o que mostra para nós, né? Eu começo a partilha a partir da primeira leitura, né? Do primeiro versículo, né? Em questão, do livro do profeta Baruque, capítulo 5, e o versículo 1. Começa assim: despe, ó Jerusalém. Ou seja, tira a roupa, né? Se despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Vou repetir: despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e se reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, na nossa caminhada, né, caminhando para a eternidade, com os percalços da vida, com as dificuldades, e a gente perseverando, porque precisa existir uma perseverança, né? Uma insistência e uma persistência em permanecer no caminho. Outro dia desses eu dizia isso:
a insistência e a persistência em permanecer no caminho até a eternidade. Mas só que para isso, né, se a gente quer a eternidade, é necessário nos despir. Mas despir do quê? Daquela roupa ou daquela roupagem que não nos pertence. Aquela roupagem assim, que não é uma roupagem ou uma veste daqueles que querem a eternidade, né? E exatamente aqui o profeta Baruque, ele personifica, ele coloca como imagem a veste de luto e aflição. E luto e aflição aqui significa a imagem de morte. Então, em outras palavras, o profeta está dizendo para nós hoje, nesta Eucaristia, ou seja, despe, ó Jerusalém, e aqui eu posso colocar o meu nome e o seu nome, a veste de morte. Ou seja, se despe daquilo que não te leva para Deus, daquilo que não te leva para a eternidade, mas se reveste para sempre dos adornos vindo da glória de Deus. E aqui vem a pergunta, mas que adornos são esses? Esses adornos, né, da glória vinda de Deus. O que é esse adorno que vem da glória de Deus? O que vem de Deus? O que nós estamos celebrando nesse tempo preparatório aqui? A vinda do Senhor. Estamos celebrando e nos preparando para celebrar a encarnação do Verbo, ou seja, a palavra de Deus que se revestiu da nossa humanidade. Então, esse adorno aqui pode ser interpretado como a vinda do Messias, como a encarnação do Verbo que se reveste da humanidade, né? Então se reveste para sempre os adornos da glória vindo de Deus, ou seja, o Verbo se vestindo da condição humana, fazendo um de nós, ele se torna para nós esta veste nova. Então eu posso despir da roupa que não me pertence, da roupa de morte, porque eu tenho a minha veste, que é o próprio Cristo que se revestiu da humanidade. Então por isso que está dizendo, se reveste para sempre os adornos vindo da glória de Deus. E outro dia desses eu dizia, o que vem de Deus só pode ser bom. O que vem de Deus é amoroso, porque o seu coração é amor, ele é amor. Então de Deus só pode vir aquilo que é amoroso, só pode vir aquilo que ama. Então esses adornos aqui é aquilo que vai nos dar dignidade, ou melhor, vai nos devolver a dignidade, vai nos fortalecer, para que a gente permaneça insistente e persistente no caminho rumo à eternidade, né? Então, por isso, meus caros irmãos e irmãs, vamos aproveitar, né, esse tempo de graça que nos é dado na igreja para nos despir da veste de morte, né? Quantas e quantas situações, para não dizer todas, né, que a gente procura, nós mesmos procuramos, né, e o nosso coração, né, se angustia. Quando nós não procuramos o Senhor, quando nós continuamos com a veste de luto e aflição, e a gente persiste nessa veste de luto e aflição, o nosso coração vai se tornando mesquinho. A nossa alma vai caindo no vazio, nós vamos colocando no lugar de Deus aquilo ou aquilo que não pode preencher o nosso coração. Então, e vem o convite do profeta, despe, ó Jerusalém, né?
a veste de luta e de aflição e se reveste para sempre, né? Para sempre os adornos vindo da glória de Deus, né? Depois, olha só que bonita que o versículo 2 da mesma leitura continua: cobre-te, né, com o manto da justiça que vem de Deus. E repito, o que vem de Deus, a sua palavra encarnada, o próprio Deus, né? Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus. Ou seja, não é dos homens, que vem de Deus. Então, é somente o Senhor que pode preencher o nosso coração. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça, né? E põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. E esse Eterno, aqui está em letra maiúscula, que significa que é o Senhor. Então, ou seja, o nosso diadema, que é a dignidade de filho de Deus, né? Esse diadema aqui é a dignidade de filho de Deus. Então, para que continuar com a veste de luto? Para que ficar com veste de mendigo? Para que ficar encurvado e sujo no pecado, se lameando, né, no pecado? Sendo que o Senhor, Ele vem em nosso socorro, Ele vem em nosso auxílio. Então, que o nosso coração se abra, né? Na segunda leitura, né, da carta, né, de São Paulo aos Filipenses, que é o capítulo 1, né? Lá, no versículo 9, São Paulo, ele fala assim aos Filipenses, né? Que é o mesmo sentido aqui da primeira leitura. Aqui no versículo 9, ele diz assim: e isto eu peço a Deus, é Paulo dizendo, e isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor. É o caminho que nós estamos fazendo, é o caminho que a gente precisa fazer, né? Que o nosso amor cresça sempre mais. E como que o amor vai crescer sempre mais? O amor ao Cristo, como que esse amor pode crescer sempre mais? Como que nós podemos crescer no conhecimento e experiência para discernir o que é o melhor? Buscando o Senhor, correndo atrás do Senhor. Então, se a gente não correr atrás do Senhor, se a gente não buscar o Senhor, eu não vou crescer em amor em coisa nenhuma, eu não vou ter conhecimento coisa nenhuma, eu não vou ter experiência de coisa nenhuma, e muito menos eu vou discernir o que é melhor. Então, o nosso coração, ele precisa correr atrás de Deus, né? Inclusive, né, a oração da coleta diz isso para nós, né? Traz o missal aí para mim, fazendo favor, na oração do oremos, né? A oração da missa hoje fala exatamente nisso, de correr e buscar o Senhor, né? Obrigado. Olha só o que a gente reza no segundo domingo do Advento. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia. E só pode ser cheio de misericórdia, né? Nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena, olha só o que nós rezamos, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr, é isso que eu queria dizer para vocês. Nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr. Não está dizendo andar, correr. Então significa pressa, tenhamos pressa, para que possamos, que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, que é os adornos vindo da glória de Deus, que eu acabei de falar aqui no profeta Baruque, né? Mas instruídos pela vossa sabedoria, ou seja, instruídos pelo seu amor, instruídos, né, pelo amor de Deus, pelo amor que Ele tem por nós, é esse amor que nos instrui, né?
Mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. É o que nós pedimos hoje, que nosso coração corra de fato ao encontro do Senhor, né? Então, é isso que eu vos peço, que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. Então, e para correr atrás do Senhor, para correr atrás do Cristo, né? Para que o nosso amor cresça, é necessário que aconteça o que mostra o Evangelho para nós. E aqui vem a pergunta: quais são, né, as veredas da nossa vida que precisam endireitar? Quais são os vales, ou o vale que precisa ser aterrado, né? Qual é a montanha e colina da nossa vida que precisa ser rebaixadas, né? Quais são as passagens tortuosas que precisam ficar retas na nossa vida? Quais são os empecilhos construídos por nós mesmos, né, que nos impede, né, como diz aqui, de crescer sempre mais no amor, no conhecimento e na experiência? É a voz de João Batista que grita no deserto, né? Ou seja, no deserto da minha vida, né? Na minha dificuldade, qual que é a voz que eu estou escutando neste deserto? A voz daquele que me ama, a voz daquele que é os adornos vindo da glória de Deus. É o Verbo, é o Senhor, é o próprio Deus que vem no meu deserto e preenche o meu coração. Por isso, ninguém, pessoa nenhuma, situação nenhuma, nada, absolutamente nada pode preencher o nosso coração que não seja o Senhor, né? É a voz que grita no deserto: preparai o caminho, né? Preparai o caminho, que as montanhas e colinas sejam rebaixadas, e que a gente abra o nosso coração para que essas colinas da nossa vida sejam rebaixadas, para que possamos ver a salvação, como conclui o Evangelho, e os caminhos acidentados sejam aplainados, né? E todas as pessoas verão a salvação de Deus. E de novo, o que é essa salvação de Deus? Ou melhor, quem é a salvação de Deus? Ele mesmo, o próprio Cristo, o Senhor, que se revestiu da nossa humanidade, né? Que nesse tempo do advento, que no deserto da nossa alma, nós possamos escutar esta voz, a voz daquele que me ama, e é só Ele que me ama, mais ninguém, né? Então que o Senhor hoje nos dê uma abertura profunda do nosso coração, né? Que entendamos, né, que o Senhor quer nos salvar, e que o nosso coração se convença, né? Se convença disso, que o Senhor me ama, que Ele quer me salvar, né? Alguma dúvida? Não? Professemos a nossa fé.